Lern Hunsrückisch, Lektion 71. Hoje vamos falar de mais uma construção importante, o possessivo dativo, das Dativ-Possessiv. Und kannst du mir ein Like lassen? Já vimos diversos usos do caso dativo em Hunsrückisch. Ele pode ser usado para indicar um objeto indireto. Die Frau gibt dem Kind ein Toast. A mulher dá um biscoito à criança. Pode ser também o objeto de determinadas preposições. Die Leute schaffen in der Fabrik. As pessoas trabalham na fábrica. E é usado para formar a construção possessiva. Dem Hund seine Augen sind braun. Os olhos do cachorro são marrons. Hoje vamos ver mais uma forma de usar o dativo para indicar posse, mais ou menos como na construção possessiva, mas que na verdade é só um subtipo do uso de um objeto indireto. Nessa frase de exemplo, die Frau gibt dem Kind ein Toast, dem Kind é o objeto indireto obrigatório do verbo geben, pois geben é um verbo ditransitivo, então exige um objeto direto e um objeto indireto. Já vimos que certos verbos transitivos diretos que indicam uma ação também podem receber um objeto indireto adicional para indicar que a ação é feita para alguém. Por exemplo, Mein Vater hat meinem Bruder ein Karre gekauft. Meu pai comprou um carro para meu irmão. Em frases desse tipo, a gente pode substituir o dativo pela preposição fa mais o acusativo. Mein Vater hat ein Karre für mein Bruder gekauft. As duas frases significam exatamente a mesma coisa. Agora veja essa imagem. A gente pode ver um cachorro mordendo o braço de um homem, certo? Se fôssemos descrever isso em português, provavelmente diríamos algo como: o cachorro mordeu o braço do homem, indicando que o cachorro mordeu, no caso o braço, e especificamos de quem era o braço, do homem. Ou a gente poderia dizer: o cachorro mordeu o homem no braço. Aqui damos ênfase ao fato de que foi o homem que foi mordido, e aí especificamos onde ele foi mordido, em que lugar do corpo. E como descreveríamos isso em hunsrückiano? Se a gente considerar essa segunda forma, dando ênfase ao homem como a coisa mordida e o braço como o lugar da mordida, a gente pode traduzir literalmente como Der Hund hat den Mann am Arm gebissen. O cachorro mordeu o homem no braço. Agora, se a gente quer dar ênfase no braço e deixar o homem apenas como complemento que descreve o braço, como o possuidor do braço, a gente poderia dizer, por exemplo, Der Hund hat den Arm vom Mann gebissen. O cachorro mordeu o braço do homem. Ou, usando a construção possessiva, que costuma soar mais natural, Der Hund hat den Mann sein Arm gebissen. Apesar de essas duas construções estarem corretas, elas não são a forma mais comum de se dizer isso. A forma mais comum seria Der Hund hat den Mann den Arm gebissen. Literalmente, o cachorro mordeu ao homem o braço. E é isso de que se trata o possessivo dativo. Quando o objeto de um verbo é acompanhado de um possuidor, o possuidor é inserido na frase como um objeto indireto do verbo. De fato, esse tipo de construção ocorre em português, mas só quando o possuidor é apresentado como um pronome. Seguindo com o exemplo do cachorro mordendo o braço, se eu trocar o homem por um pronome, em português ficaria o cachorro mordeu o braço dele. Mas eu também posso dizer o cachorro lhe mordeu o braço. Aqui eu transformei o dono do braço, no caso ele, num objeto indireto, lhe. É a mesma coisa que a gente faz aqui, mas a gente vai além de usar isso apenas em pronomes, como no português, e pode usar também com substantivos. Outra coisa precisa ficar clara aqui. Esse possessivo dativo é usado quase exclusivamente para indicar posse inalienável. O que é posse inalienável? A gente pode definir como a posse de coisas que são suas e não podem deixar de ser suas. Isso inclui, por exemplo, partes do corpo e parentes. Afinal, você não costuma ganhar ou perder partes do corpo, a não ser em caso de transplantes ou amputações, claro. Nem pode fazer ou desfazer o parentesco com alguém. No uso do possessivo dativo, no entanto, a posse inalienável se restringe basicamente a partes do corpo. Vamos voltar à frase de exemplo.
De hond hat de man de arm gebissen. O cachorro mordeu uma parte do corpo do homem, que é uma posse inalienável, o que permite que a gente apresente o homem como possuidor do braço usando o dativo. Se a gente fosse trocar de man por um pronome pessoal, teríamos de hond hat ihm de arm gebissen. Ou de forma reduzida, como é mais comum, de hond hat ihm de arm gebissen. O cachorro lhe mordeu o braço. Veja que, como eu disse, aqui a gente pode traduzir a frase literalmente para o português, já que essa construção também é possível em português quando usamos um pronome. Vamos ver mais exemplos. De palveia schneidt de man de Bart. O barbeiro corta a barba do homem. Sie hat ihm die Nase geküsst. Ela lhe beijou o nariz. Die Mutter kämmt ihrer Tochter die Haare. A mãe penteia os cabelos da sua filha. De dokter hat de Frau de arm gehoben. O médico ergueu o braço da mulher. Warum hat sie dir das Bein gezogen? Por que ela puxou tua perna? Por que ela te puxou a perna? Essa construção pode ser usada de forma reflexiva também. Ich kämme mir die Haare. Eu me penteio os cabelos. Die Kinder bürsten sich die Zähne. As crianças escovam seus dentes. Para a terceira pessoa, o pronome reflexivo é sich, tanto no acusativo quanto no dativo. Sie hat sich die Lippen gefärbt. Ela pintou seus lábios. Quando o objeto da frase é uma posse alienável, ou seja, algo que você pode ganhar e perder como um objeto, usar essa construção soa um tanto estranho. Veja aqui, por exemplo, Der hat ihm das Bärchen gezogen. Ele lhe puxou o ursinho. Isso soa estranho em português também, né? Porque dá a impressão de que o ursinho é uma parte do corpo do menino. Nesse caso, é melhor usar um possessivo propriamente dito. Der hat sein Bärchen gezogen. Ele puxou seu ursinho. Wir haben denen ihre Karre gestohlen. Roubamos o carro deles. Se eu fosse usar o dativo aqui e dizer Wir haben denen die Karre gestohlen, isso acabaria soando mais como um objeto indireto típico, com o sentido de nós roubamos o carro para eles. Afinal, todos sabemos que carro não é uma parte do corpo, então uma interpretação como possessivo não faria sentido. Kennt ihr den Kanal na Zeichner? Quando a gente pode usar o dativo possessivo, então? A gente pode usar quando a coisa possuída for o objeto direto de uma frase e essa coisa for uma posse inalienável, uma parte do corpo, basicamente, de um possuidor. Nesse caso, o possuidor pode ser apresentado na frase como objeto indireto da frase e não como um possuidor propriamente dito ligado à coisa possuída. Und eben uns ankommt, Dankeschön, lieber Nastitsa. Não deixe de conferir a campanha do Catarse e ver as vantagens de se tornar um apoiador do canal. O link está na descrição. Não quer ou não pode se tornar um apoiador do Catarse? Então que tal uma doaçãozinha de coração via Pix ou PayPal? Qualquer realzinho já é de grande ajuda para que eu siga trazendo conteúdo aqui. E me segue também lá no Instagram. Dankeschön und bis bald!